Mamografia, ultrassom, são nomes que a gente ouve bastante por aí. Mas o que essas imagens realmente nos contam sobre a saúde da mulher? Hoje, a gente vai decodificar essas imagens e descobrir as histórias que elas revelam, desde a prevenção até o comecinho de uma nova vida. Vão lá? Olhem só para estas duas imagens. De um lado, a gente tem a arquitetura super complexa de uma mama. Do outro, um dos primeiríssimos vislumbres de uma nova vida. À primeira vista, parecem coisas totalmente diferentes, né? Mas, na verdade, as duas são janelas poderosíssimas para a nossa saúde em fases distintas da vida. O que será que elas podem nos contar? E a nossa jornada começa pela prevenção. A primeira etapa é o rastreamento, e a peça-chave disso tudo é a mamografia. A mamografia é considerada o padrão ouro no rastreio do câncer de mama. Mas por quê? É porque ela usa uma dose bem baixinha de raio-x para criar um mapa super detalhado do tecido mamário. E o mais impressionante de tudo, ela consegue detectar alterações minúsculas, às vezes anos antes de qualquer sinal ser sentido no toque. E o que é fascinante nessa imagem é parar para pensar no que os radiologistas estão procurando. Não é só uma foto em preto e branco, é uma verdadeira caça a pistas. Eles buscam sinais como nódulos, microcalcificações ou qualquer distorção na arquitetura do tecido que podem ser os primeiríssimos sinais de um problema. Então, o ponto crucial é quando começar. Para a população de risco padrão, a recomendação geral é fazer anualmente a partir dos 40 anos. Agora, para quem tem um risco mais alto, como um histórico familiar forte ou mutações genéticas conhecidas, o início é antecipado para os 30 anos e o acompanhamento é mais próximo. Agora vamos para o próximo passo para entender melhor. O que acontece se a mamografia não for suficiente ou se tiver uma preocupação bem específica que precisa ser investigada? Bom, é aí que o ultrassom entra em cena. Pense no ultrassom como se fosse um sonar de altíssima tecnologia. Ele emite ondas de som que viajam pelo tecido e voltam como ecos, criando uma imagem em tempo real. A grande vantagem dele é a capacidade de diferenciar com clareza o que é uma massa sólida e o que é um cisto cheio de líquido, uma distinção que é fundamental. Aqui, a gente tem um exemplo clássico de um achado benigno. Dá uma olhada nesse cisto simples. Ele aparece escurinho, os médicos chamam de anecoico, porque está cheio de líquido. As bordas são bem lisinhas e, o mais importante, repara como a área logo atrás dele fica mais clara. Esse é o tal do reforço acústico posterior, um sinal muito bom de que está tudo bem. Agora, em total contraste, olha só essa outra imagem. Aqui, as margens são todas irregulares, meio indefinidas, e em vez daquela área clara, a gente vê justamente o oposto. Uma sombra escura projetada atrás da lesão, a sombra acústica. Essas são as bandeiras vermelhas, digamos assim, que acendem um alerta para a necessidade de investigar mais a fundo. Com tantos detalhes, como é que a gente garante que todos os médicos falem a mesma língua? A solução para isso é um sistema chamado BIRADS. Pense nele como uma linguagem universal que padroniza os laudos, transformando imagens super complexas num plano de ação claro e objetivo para todo mundo. E essa tabela mostra a beleza do sistema. As categorias 1 e 2 são as mais tranquilas, indicando que é só seguir a rotina normal. A categoria 3 sugere um acompanhamento mais de perto, em 6 meses, só por segurança. E a partir da 4, a recomendação é clara. Uma biópsia é necessária para ter certeza. É um verdadeiro roteiro que transforma a incerteza em ação. Mas e se for preciso ainda mais detalhes? Vamos avançar um pouco e ver qual é o papel das ferramentas mais avançadas, como a ressonância magnética. Olha, a ressonância magnética das mamas é um método de imagem mais sensível que existe para detectar o câncer. Ela não é um exame de rotina para todo mundo, mas em situações bem específicas, a capacidade dela de enxergar os detalhes é simplesmente inestimável. E que situações são essas? Bom, ela é usada tanto na prevenção, no rastreamento de pacientes de alto risco, quanto no diagnóstico, para investigar casos suspeitos que outros exames não conseguiram esclarecer. Além disso, ela é fundamental para avaliar próteses de silicone e para o planejamento da cirurgia depois que um tumor é confirmado. Agora vamos mudar o foco da nossa jornada. A gente sai da saúde da mama e entra na obstetrícia, para explorar o papel fascinante do ultrassom transvaginal bem no comecinho da vida. O primeiro trimestre é uma história de desenvolvimento simplesmente incrível, contada em milímetros. É fascinante ver como tudo acontece tão rápido. Com 5 semanas, o ultrassom mostra o saquinho gestacional.
Apenas uma semana depois, com 6, já dá para ver o embrião e detectar a atividade do coração. E com 8 semanas, o desenvolvimento acelera. Os brotinhos dos membros aparecem e os primeiros movimentos já começam. Essa comparação visual é de cair o queijo. À esquerda, o início de tudo, com 5 semanas. E à direita, só 3 semanas depois. A gente já vê uma forma humana em miniatura. É uma prova da velocidade extraordinária do desenvolvimento inicial. Mas claro, sempre que se fala de exames durante a gravidez, uma pergunta crucial aparece. Isso é seguro para o bebê? Vamos esclarecer de vez essa dúvida. O ponto fundamental aqui é saber diferenciar os tipos de exames. O ultrassom e a ressonância magnética, por exemplo, não usam radiação ionizante, então são considerados muito seguros para o feto. Já a mamografia e o raio-x usam sim, mas a dose é o fator-chave. E os dados mostram uma coisa muito importante. Para exames que não são feitos direto no abdômen, como um raio-x de tórax ou uma mamografia, a dose de radiação que chega ao feto é extremamente baixa. Muitas vezes é milhares de vezes menor do que os níveis que poderiam ser considerados de risco. E aqui está o número mais importante para guardar. Não existe nenhum registro de risco de dano fetal para exposições à radiação abaixo de 50 miligraus. E lembre-se, os exames que a gente viu, como a mamografia, ficam muito, mas muito abaixo desse limite, garantindo a segurança. Bom, a gente termina esta análise vendo como a tecnologia nos dá visões incríveis do nosso corpo, seja para prevenção, para diagnóstico ou para acompanhar o milagre da vida. A informação é poder. Então, a reflexão final que fica é: qual pergunta sobre a própria saúde cada pessoa tem guardada está na hora de fazer?